Mateus 19, 26, diz assim a palavra do Senhor. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Você pode repetir comigo essa parte final? Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Tá bom, agora foi o ensaio, agora vamos fazer juntos. 1, 2, 3. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Você crê nisso? Se você crê, pode se sentar aplaudindo o Senhor, o Rei dos Reis, aquele que para Ele tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. O tema da mensagem de hoje é Deus é capaz. Qual é o tema da mensagem de hoje? Deus é capaz. E eu quero convidar você a prestar muita atenção nessa mensagem, que por mais que ela seja simples, por mais que ela seja uma mensagem pequena, ela é poderosa da parte de Deus para transformar a sua vida e para trazer renovo na sua esperança, renovo na sua fé. Tem pessoas que já não estão mais conseguindo caminhar como caminhavam antes, já não conseguem mais sentir a presença de Deus como sentiam antes. Tem pessoas que estão no meio de tantos problemas, e no meio de todos esses problemas, chega um momento em que parece que nós nos esquecemos de que Deus é capaz. Mas o fato de nós, no meio dos problemas, vivermos essa condição de esquecimento do poder e da capacidade de Deus, que é infelizmente uma condição dotada da humanidade por conta da queda no pecado, a capacidade de esquecer tão rapidamente das coisas que acontecem. Nos lembramos muito facilmente das coisas ruins, mas temos dificuldade às vezes de guardar o que é bom. É por isso que Deus dá tantas direções para que memoriais sejam construídos. Os altares no Antigo Testamento eram memoriais para que o povo se lembrasse de que Deus os respondia quando eles clamavam. As festas sagradas foram memoriais que Deus deu para lembrar o povo hebreu que saiu do Egito. Na Páscoa se lembrar da passagem. Em tabernáculos ou em Pentecostes se lembrar da provisão que Deus derramou sobre eles. Em tabernáculos se lembrar de que Deus os protegeu e os guardou quando eles, na travessia do deserto, estavam habitando em cabanas. E que Deus não só os guardou de longe, mas o próprio Deus disse: construa para mim, Moisés, no meio de vocês, uma tenda, um tabernáculo, porque eu vou habitar no meio de vocês. E aquele que era conhecido até então como o Senhor das montanhas, o Deus das montanhas, sempre se manifestando para o seu povo, sempre se manifestando para os seus ministros, em cima de montes, agora Ele vem e habita no meio de nós. Deus é capaz de fazer isso na sua vida também. Deus é capaz de deixar as alturas da eternidade, as alturas da sua glória e do seu poder, para ter relacionamento e comunhão com você, mesmo nos dias mais difíceis. Quando você clama, Ele vem. Mesmo nos momentos mais complicados da vida, quando você clama, Ele é capaz de te ouvir e Ele vem. Deus é capaz. Deus é capaz de escutar as suas lágrimas, quando palavra alguma sai da sua boca. Deus é capaz de ouvir a sua dor, quando ninguém mais consegue perceber, porque do lado de fora um sorriso, mas dentro a angústia. Deus é capaz de perceber aquilo que você está vivendo. Deus é capaz de entender as suas debilidades, as nossas debilidades. Deus é capaz. Deus é capaz de tirar um homem do meio da sua parentela, do meio da sua terra, e o levar peregrinando pelo deserto até uma terra prometida. Deus é capaz de te tirar do meio dos problemas e dificuldades e te conduzir no meio de provas, para que você seja levado para a promessa dEle para a sua vida. Deus é capaz. Deus é capaz de ver aquilo que ninguém mais consegue ver. Deus é capaz de olhar para você, e mesmo quando pessoas conseguem apenas julgar, Deus é capaz de te amar. Deus é capaz de nos amar.
Quando as pessoas olhavam para você e eu, ou olham para você e eu, com um olhar de julgamento, com um olhar de acusação, Deus é capaz de olhar para nós com um olhar de misericórdia e graça. Deus é tão capaz de fazer isso, que quando aquela mulher que foi pega em ato de adultério, foi colocada diante dele, e os homens queriam apedrejá-la, ele disse: quem não tem pecado, lance a primeira pedra, e ninguém foi capaz de fazê-lo. Então ele olha para aquela mulher e diz: onde estão os seus acusadores? E a mulher diz: nenhum deles ficou aqui, todos eles foram embora. Ninguém te acusou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Deus é capaz de liberar perdão. Deus é capaz de mudar a sentença dos médicos. Deus é capaz de mudar a sentença dos médicos. Quando os médicos dizem que não tem mais jeito, Deus é capaz de dizer: eu sou o Senhor que dá jeito. Não tem mais cura, Deus diz: eu sou o Senhor da cura. Deus é capaz de mudar até a sentença da morte. Quando Jairo chega até Jesus, a filha estava doente. Quando ele caminha com Jesus em direção ao milagre, a filha morreu. Deram uma notícia para ele: não incomode mais o mestre, a sua filha já está morta. Jesus não se importa com o que disseram, e diz para ele também não se importar. Eles vão em direção à casa de Jairo, e quando eles chegam lá, a menina está morta em cima da cama. Mas Deus é capaz de levantar os mortos e trazer de volta a vida. Ele é tão capaz que quando você e eu estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, Ele, pela ação do seu poder, nos regenerou, nos restituiu a vida e nos deu vida nele. Ele é capaz. Ele é capaz. Aleluia. Glória a Deus. Deus é capaz, queridos. Deus é capaz de mudar a sentença dos juízes dessa terra. Ele é capaz de mudar o decreto dos governantes. Ele é capaz. Ele é capaz de fazer isso quando há um propósito estabelecido por Ele, porque ninguém pode impedir os planos de Deus, como Jó mesmo enxergou. Mas Jó só enxergou isso depois que passou pelo período de dor. E ele disse: agora bem sei. Ele não só sabia de ouvir falar, ele sabia muito bem agora, na prática. Agora bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus é capaz de fazer com que os decretos mudem. Deus é capaz. Deus é capaz de pegar uma família destruída, uma família que já não tem mais jeito aos olhos da psicologia humana, aos olhos da terapia humana, não tem mais jeito. Deus é capaz de pegar e restituir a alegria e a paz dentro dessa família. Deus é capaz de pegar relacionamentos quebrados e fazer com que eles se tornem referenciais de relacionamento para muitos outros. Deus é capaz de pegar pessoas que o odeiam e transformá-las em pessoas que o amam profundamente. Deus é capaz de pegar inimigos e transformar em amigos. E Deus é capaz de beijar aquele que o negou e o traiu, e olhando nos olhos dizer: meu amigo. Deus é capaz de perdoar aquele que o negou 3 vezes. Deus é capaz. Ele é capaz de dar um filho a estéril. Ele é capaz de fazer da estéril não mãe apenas de um filho, mas mãe de filhos. Ele foi capaz de fazer isso com Ana, depois do período da humilhação, porque você já aprendeu aqui que a única forma de viver a dupla honra é suportando o tempo da humilhação. Depois que Ana suportou a humilhação, depois que Ana se humilhou perante a potente mão de Deus, Deus no tempo certo deu a Ana um filho, que foi um dos maiores profetas e juízes da história
dessa humanidade, Samuel. Mas Deus não apenas deu Samuel para Ana, Deus ainda deu mais 6 filhos. Ana, que era estéril, se tornou mãe de filhos. Deus é capaz. Deus é capaz de pegar um morto de 4 dias e trazê-lo de volta à vida. Deus é capaz de dizer não quando esperamos que Ele diga sim, e é capaz de dizer sim quando nós pensamos que Ele dirá não. Deus é capaz. Deus é capaz de pegar essa situação que você que está diante dessa mensagem está vivendo, que parece que já não tem jeito, parece que já não tem solução. Deus é capaz de pegar e transformar tudo isso. Deus é capaz de mudar. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. Deus é capaz. Deus é capaz de abraçar você e eu no meio das lutas e impedir que elas nos façam desistir de prosseguir na caminhada. Ele é capaz de deixar claro para nós: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele é capaz de nos fazer vencer se estivermos com Ele. Ele pode. Olha quantas coisas você ouviu de que Deus é capaz. Ele é capaz de abrir o mar vermelho. Ele é capaz de tirar 4,5 milhões de pessoas da escravidão e fazer com que elas atravessem o deserto, e no meio da provação no deserto, Ele as sustentou, e os que permaneceram fiéis viram a promessa. O que cabe a nós no meio das provações que Deus nos dá? Cabe a nós permanecermos fiéis. Ele é capaz de pegar esse povo e levar para frente do mar, deixá-los sem nenhuma saída a não ser confiar na palavra dele. Ele é capaz de pegar você e colocar em situações em que você olha e fala: Deus, eu não vejo saída, e Ele diz: tem uma, a minha palavra, ouça a minha voz e siga. Quando Moisés orou, Deus disse: por que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche, porque a palavra de Deus já tinha sido liberada. Deus estava com eles, Deus os estava protegendo na retaguarda. Os inimigos não podiam atacar, avançar, porque Deus colocou uma barreira de fogo que impedia que eles chegassem até Israel, até o povo hebreu. Assim Deus faz comigo e com você. Os demônios ficam tentando nos atacar, o inimigo fica fazendo planos pelas nossas costas para tentar nos destruir, para tentar nos derrubar, mas o mesmo Deus que foi capaz de proteger os hebreus é capaz de proteger você e eu, e nos garantir a vitória para a glória do nome dele. Deus é capaz. Aleluia. Agora, se Deus foi capaz de fazer todas essas coisas no passado, e a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então Ele permanece sendo capaz. Ele não mudou no seu poder, na sua autoridade, Ele permanece sendo o mesmo. Ele é capaz, como fez no passado, no princípio da criação, é capaz de fazer na sua e na minha vida também. Quando Ele disse lá no Gênesis que haja e houve, Ele tem o poder e a capacidade de dizer na sua vida, naquilo que não existe ainda, o que é que está faltando em você, o que é que está faltando para você, o que é que falta para completar a alegria, a paz, a plenitude da sua vida. Você olha talvez e diz: mas não tem, eu não vejo como essa situação se resolver, eu não vejo como isso acontecer. O mesmo Deus que foi capaz de fazer lá no Gênesis, é capaz de dizer na sua vida que haja e o milagre acontecer, que haja e o milagre acontecer. Ele não muda. Então, por que às vezes nós duvidamos, e mesmo que não com palavras, mas parece
que Ele mudou, porque nos comportamos no meio das provações como se Ele não estivesse aqui, como se Ele não estivesse conosco. Mas Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias. Se somos discípulos dEle, onde estão os discípulos do Senhor aqui? Se somos discípulos dEle, temos uma promessa, e Ele não falha, nunca falhou. Ele cumpre as suas promessas. Ele disse: eu estarei com vocês. Ele está com você. Ele está com você, Ele não te deixa sozinho, nem por um minuto. Ele não falha, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é poderoso, Ele vela pela palavra dEle para cumprir. Aleluia! Glória a Deus. Deus é capaz. Ele é capaz de pegar uma pessoa em depressão, uma pessoa em angústia, uma pessoa com síndrome do pânico, com ansiedade, Ele é capaz de pegar e fazer dessa pessoa a pessoa mais livre de todos os tempos. Não que não possamos passar por momentos de dificuldades, bem como Jesus disse que no mundo teríamos aflições. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, em 2 Coríntios 4, ele diz que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Nós podemos enfrentar dificuldades, e alguns estão vivendo o que Paulo falou: em tudo somos atribulados. E a palavra tribulação vem da palavra grega tribulon, triblo, que significa prensado, esmagado, comprimido, como uva no lagar. Alguns estão vivendo isso, o período de se sentir esmagado, prensado, comprimido. Mas sabe, pensa numa coisa: para a uva produzir o seu melhor suco, ela precisa ser esmagada. Para a farinha se tornar o melhor pão ou bolo, ela precisa passar pelo processo de ser batida. Para o trigo ser transformado em farinha, ele precisa ser descascado, batido. Você precisa compreender que as suas provações são o tratamento de Deus, e Deus tem falado isso o ano inteiro com você. Mas o problema é que parece que quando as coisas começam a apertar, quando a dor aumenta, ao invés de correr para Deus, corremos de Deus. E parece que nos esquecemos de que Ele é a nossa única fonte, e de que só Ele é capaz de fazer aquilo que nós precisamos. Ninguém pode fazer o que você precisa. E por mais que pessoas queiram te ajudar, e por mais que pessoas tentem te ajudar, e por mais que você queira ajuda, tem coisas que Deus coloca na nossa vida, que só nós e Ele podemos resolver. Porque é Ele nos levando a um nível de comunhão, intimidade e aliança, que os homens e mulheres do passado tiveram. Deus é capaz de colocar você em provas, por te amar demais. Deus é capaz de colocar você em dores, por te amar demais. Deus é capaz de permitir dificuldades, por te amar demais. Mas no meio de todas essas dificuldades, provas, dores, Ele permanece sendo Deus e estando com você e transformando você dia após dia, dia após dia, dia após dia. Repara, as lutas, dores e dificuldades do passado não foram capazes de te destruir, mas Deus foi capaz de te sustentar em todas elas. Os medos que você já teve não foram capazes de te impedir de avançar, mas Deus foi capaz de criar pontes onde só havia, só havia buraco, caos. Deus criou pontes para você passar. O medo tentou te fazer afundar várias vezes, mas ele não foi capaz. Mas Deus foi capaz de te segurar pela mão
e dizer para você: eu estou contigo, meu filho, minha filha. Eu nunca te deixo sozinho. Eu sou um Deus, como diz a canção, que dos filhos sempre zelo muito bem, e de ti eu não me esqueço. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares no espinho, eu contigo pisarei. Eu não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado eu estarei para guiar você. Ele não te abandona, Ele é capaz de estar com você, e Ele está aqui. Ele é capaz de estar aqui e estar em outros milhares e milhões de lugares ao mesmo tempo. Ele é capaz de atender filhos e filhas lá no Japão, mas Ele é capaz de estar aqui bem do seu lado, como está nesse momento. Ele é capaz de desenhar no céu um coração para mostrar para você que você é sim amada por Ele, amado por Ele. Ele é capaz. Ele é capaz de escrever canções para você, quando todas as canções devem ser para Ele, mas Ele fala comigo e com você. Ele é capaz. Ele é capaz de te abraçar de um jeito que ninguém consegue te abraçar. E numa hora em que você mais precisa, o abraço dele sempre está lá. Na hora em que você mais precisa de um afago, ele é capaz de te dar. Você pensa que ele não está vendo o seu coração? Ele é capaz de ver. Você pensa que ele não consegue ver a dor que você sente? Ele é capaz. Ele é capaz de dizer para você hoje: tudo que eu faço por você é porque eu te amo, filha. Eu sou capaz de mudar todo o rumo da sua história para poder te colocar mais perto de mim, como eu fiz. Você se lembra quando você se afastou de Deus e Ele te colocou lá dentro do hospital, naquela maca, naquela cama fria? E alguns aqui viveram isso. E Deus está falando em específico com uma mulher aqui. Você lembra quando você se afastou dEle? E toda inchada, Ele olhou para você naquele lugar e disse: eu estou com você. E quando o medo tentou fazer você acreditar que não tinha mais jeito, e quando quem você mais precisava te abandonou, Ele mostrou para você que o trono do seu coração deveria ser exclusivamente dele. E quando Uzias foi tirado do trono, ele se assentou sobre um alto e sublime trono dentro do seu coração, e agora é Ele quem governa. E Ele diz para você: não se afasta mais de mim. Os seus passos estão te levando para longe, mas hoje eu digo para você: este é o caminho, andai por ele. Então volta. Ele é capaz. Ele é capaz de perdoar assassinos, como perdoou Paulo. Ele é capaz de perdoar adúlteros, como perdoou Davi. Ele é capaz de pegar uma mulher abandonada, deixada, largada pela sociedade, e fazer dela um milagre, curando ela de 12 anos de sofrimento. Ele é capaz de pegar um cego, que mesmo quando disseram para ele: para de gritar, o mestre não vai te atender, aquele homem continuou gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele foi capaz de ouvir. Ele não impediu que os discípulos dissessem para aquele homem: para de incomodar o mestre. Ele não impediu que a filha de Jairo morresse. Ele não impediu que Lázaro morresse. Ele não impediu que os egípcios corressem atrás dos hebreus.
Ele não impediu que Daniel fosse lançado na cova do leão. Ele não impediu que os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, fossem lançados na fornalha de fogo ardente. Ele não impediu. Ele não impediu que um urso e o leão viessem contra as ovelhas de Davi. Ele não impediu que um gigante se levantasse contra o exército do Deus vivo e humilhasse o exército durante um período de tempo. Ele não impediu. Por que você acha que ele vai impedir as lutas e dificuldades? Ele não impediu que os homens chicoteassem o seu filho Jesus Cristo. Ele não impediu que, como ovelha muda, Jesus fosse levado ao matadouro e sofresse terríveis dores no meu e no seu lugar. Ele não impediu. Por que você acha que ele vai impedir as suas dificuldades quando elas têm um propósito dele? Ele não impediu que o filho pródigo pegasse tudo que tinha e fosse embora. E talvez você diga, mas essa é uma parábola, é uma história ilustrativa que Jesus contou. Mas pensa você, de onde Jesus tirava essas histórias? Jesus era Deus e Ele é Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Imagina ele da eternidade, vendo todas as histórias que ele contou, e depois chegando aqui na terra e contando cada uma delas para ilustrar o reino de Deus. Então imagina Jesus vendo o filho pedindo a herança ao pai e indo embora. Deus não impediu que ele fosse. Deus não impediu que ele gastasse todos os bens dele com os prazeres, porque era isso que ele queria. Não era o que Deus queria para ele. Não era o que o pai queria, mas ele foi viver a vida dele. E depois que tudo acabou, a alegria acabou. A alegria momentânea e passageira dessa vida acabou. Deus foi capaz de colocar uma grande seca, uma grande fome naquele lugar, para o filho se lembrar que ele tinha um pai. Deus não impediu nenhuma dessas dificuldades. Nenhuma delas. Por que você acha que ele tem que impedir a sua? Por que você acha que ele tem que te tirar do meio dessa prova? Por que você acha que ele tem que tirar do meio dessa luta? Não, ele está trabalhando na prova, ele está trabalhando na luta, ele está forjando você, o seu caráter, a sua conduta, mudando você, preparando você. É isso que ele está fazendo, e é por isso que ele não impede as lágrimas de caírem, é por isso que ele não impede. Quantas vezes já se levantaram contra você? Talvez você já se sentiu humilhada, humilhado, e Deus não impediu, mas era Deus tratando você. Ele não impediu a cova dos leões, onde Daniel foi lançado, mas ele foi capaz de impedir os leões de comer Daniel. Nenhum fio de cabelo foi tocado por aqueles leões passaram a noite jejuando, porque Deus os fez fechar a boca. Deus foi capaz de fazer isso, e Ele é capaz de pegar você no meio dessa cova de problemas que você está vivendo, e impedir que os problemas se lancem sobre você e te destruam. Ele é capaz de fazer com que as pessoas olhem para você quando esse problema passar, e digam, quando você atravessar a noite e o dia raiar, as pessoas olharem para você e enxergarem que mesmo que Ele não te livrou do problema, Ele te livrou no problema, e o nome dEle foi glorificado. O que aconteceu com Daniel, também vai acontecer na vida de muitos aqui. O Senhor vai fazer com que as pessoas ao seu redor vejam verdadeiramente, o Deus desse homem é Deus, o Deus dessa mulher é Deus, aleluia! Ele é capaz, Ele é capaz. Ele não impediu nenhum dos problemas que esse povo viveu, mas Ele foi capaz de livrá-los de todos os problemas. O que é impossível para você, é possível para Deus. O que você não consegue entender, às vezes, Deus sabe com clareza o que está fazendo. O que às vezes você olha e fala, mas Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Deus às vezes não responde, mas Ele sabe exatamente o que está fazendo.
Ele é capaz de saber o que você precisa para ser o que Ele te gerou para ser. Ninguém foi criado para nascer, crescer, envelhecer e morrer do mesmo jeito, a mesma forma, mesma conduta, mesmo pensamento. Não. E não é só a questão social, não é só a questão de tempo e maturidade. Na vida dos filhos e das filhas de Deus, os processos de Deus é quem governa a transformação do nosso ser. E se você foi para longe como filho, ou como uma filha pródiga, hoje é noite de voltar. Deus foi capaz de te trazer de volta, e capaz de dizer, eu te amo, capaz de dizer, eu perdoo, capaz de dizer, eu te abraço, capaz de dizer para você, eu tenho um anel para pôr no seu dedo, e novas roupas para vestir você, sandálias para os seus pés. O novilho cevado já foi separado, e ele já foi imolado por você. Se você se vê como Daniel, um servo fiel, servindo a Deus, uma serva fiel, fazendo a vontade de Deus, como os discípulos atravessando o mar da Galileia, indo na direção que Deus mandou, mas no meio da prova, no meio da tempestade, no meio da cova, Deus diz para você nessa noite, sou eu que sou o Deus capaz de preparar você para aquilo que eu te chamei para ser. Você só não pode retroceder. Você chegou aqui nessa noite. Quantas coisas cooperaram para te impedir de vir nesse culto hoje? Muitas. Tem gente que tudo hoje conspirou para não vir. Mas Deus te trouxe porque Ele é capaz. Deus é capaz. E Ele não falha. Eu concluo essa mensagem dizendo para você que Ele não falhou no passado. Ele não falhou com Davi, Ele não falhou com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não falhou com o povo hebreu. Ele não falhou. E Ele não vai falhar com você. Mas é tempo de voltar. É tempo de fazer como aquela mulher pecadora que se derramou aos pés de Jesus. É tempo de fazer como o filho pródigo que retorna e diz, Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas faça-me como um dos seus trabalhadores. E com um amor capaz de abraçar mesmo quem o rejeitou, Ele te abraça nessa noite. Eu quero te convidar a ouvir essa canção, curve a sua cabeça. E se você tomar a decisão de voltar para o Senhor nessa noite, não importa em que área da sua vida você se afastou do Senhor, não importa se o seu coração estava duvidando, no meio dos problemas, é noite de você se consertar com Deus e dizer, Senhor, eu quero sair daqui com a minha fé renovada. Eu falhei porque eu duvidei, e eu sei que a dúvida também é pecado. E eu não quero duvidar da tua palavra. Duvidar contra a sua vontade, duvidar contra a sua palavra é pecado, Deus, e eu não quero continuar nisso. Eu confio em ti. E durante essa canção, se você sentir que você precisa voltar para Ele de alguma forma, você vai sair do seu lugar e vai vir à frente, e nós vamos orar juntos. Oh Espírito Santo de Deus, toca nos corações, Espírito Santo, renova a aliança com filhos e filhas. Pai, eu vim aqui para te pedir perdão, ó Pai. Sei, falhei, pequei demais, perdi tudo que confiaste a mim. Até a comida de porcos eu desejei,
ó Pai. Eu nunca imaginei que ao voltar me aceitarias em tua mesa, ó Pai. Pai, me perdoa. Pai, eu sei que te magoei, ó Pai, me perdoa. Pai, eu sei que te ofendi, ó Pai, me perdoa. Eu sei que desonrei teu nome, ó Pai, me perdoa. Eu sei. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui novamente. Quero pedir os intercessores para estarem orando aqui, por favor. Chama os intercessores, por favor. Imaginei que eu estaria aqui. Eu nunca imaginei. Novamente, Pai. Oh Pai, me perdoa. Oh Pai, me perdoa. Eu me arrependi. Oh Espírito Santo. Oh Pai, me perdoa. Estou aqui e aceitaria ser apenas um servo teu. Olha o que o Senhor diz para você nessa noite. Meu filho, eu nunca me esqueci de quando você era pequenino. Isso, deixa o Espírito Santo de Deus te tocar. Meu filho, eu nunca me esqueci das vezes que te vi cair. Lembra, eu te levantei. Ó filho, ouça-me. O anel nunca saiu daqui. Suas roupas sempre eu guardei. Teu perfume eu sempre senti. Ó filha, eu me lembro bem do dia em que te escolhi no meio de muitos. É isso que ele diz para você nessa noite. Vê se lembra, eu te adotei. Podiam ter sido tantos outros, mas eu te amei. Vê se lembra, eu te escolhi e desenhei pra ti um coração que era o meu, batendo só por você. Meu filho, eu te perdoo sim. Minha filha, eu te perdoo sim. A mesa está aqui pra nós. A casa sempre foi a sua. Meu filho, eu te escolhi. Minha filha, eu te escolhi. A sua cadeira sempre esteve vazia, só esperando você voltar. Minha filha, eu te escolhi. Meu filho, eu te escolhi. Sinta o meu amor aí. Sinta o meu amor. Meu filho, eu te perdoei. Minha filha, eu te perdoei. Hoje estou aqui. Meu filho, eu te perdoei. Minha filha, eu te perdoei. Sinta o meu amor aí. Sinta o meu amor. Ó Pai, ó Pai, ó Pai de amor, obrigado. Eu não mereço tanto amor.
Ó Pai, ó Pai, ó Pai de amor, eu sei que não mereço tanto amor assim. Você pode dizer isso para Ele? Ó Pai, ó Pai, ó Pai de amor, eu sei que não mereço tanto amor assim. Ó Pai, ó Pai, ó Pai de amor, eu sei que não mereço tanto amor assim. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por perdoar as minhas dívidas. Ó Pai, ó Pai, ó Pai de amor, eu sei que não mereço tanto amor assim. Diga isso pra Ele. Ó Pai, ó Pai, ó Pai de amor, eu sei que não mereço tanto amor assim.